Glória seja dada ao Senhor. Nós estamos nesse tempo falando sobre o propósito de Deus. E falamos já sobre semana passada e na outra semana sobre evangelismo, não é? O ide do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre a consolidação. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quantos encontraram? Atos 9 diz assim. Atos capítulo de número 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para ensinar. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Pai querido, nós oramos sobre a Tua palavra. Obrigado pela palavra que Teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração nessa noite.
E nós te pedimos que o teu Espírito fale conosco através da tua palavra. Usa-me como instrumento do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, nós estamos em uma série falando sobre os propósitos de Deus, né? E semana passada e na semana anterior, nós falamos sobre o propósito de evangelizar. Nós fomos chamados por Deus para ganhar almas para Jesus. Nós somos chamados por Deus para frutificar. Nós somos chamados por Deus para que através de nossas vidas outras pessoas conheçam Jesus, outras pessoas venham para a família de Deus, outras pessoas sejam agregadas à família espiritual, à família de Deus. Só que nós entendemos que há uma importância muito grande de, à medida que essas pessoas se decidem por Cristo, à medida que essas pessoas se convertem a Cristo, que nós possamos começar com cada uma delas um processo de consolidação. Amém? E o que vem a ser consolidação? Consolidação é tornar algo sólido, é tornar firme, é tornar resistente, é tornar estável. Em relação ao novo convertido, em relação àquele que se decide por Cristo, consolidá-lo significa ajudar esta pessoa a firmar-se na fé em Cristo, ajudar essa pessoa a criar raízes, a criar bases, a criar alicerces e fundamentos sobre Cristo, né? Alicerçar-se em Cristo, crescer em Cristo, ficar forte e firme em Cristo, de tal maneira que mesmo que as circunstâncias adversas, as perseguições, provações e lutas se abatam sobre essa pessoa, mesmo que tentações venham, ela vai estar firme, inabalável e na sua fé em Jesus, porque ela foi consolidada e em seguida foi discipulada. Então, além de ganhar almas para Jesus, além de gerar filhos espirituais, nós temos a responsabilidade de consolidar, né? Nós temos a responsabilidade de discipular, de consolidar e ajudar essas pessoas a manter-se firmes na fé. Nós estamos então falando do segundo degrau da escada de êxito da visão celular, não é? Que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vamos dizer comigo? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? Então nós estamos falando do segundo degrau da escada do sucesso, da escada do êxito, na visão, que é a consolidação. Consolidação. Então olha que interessante. O novo convertido, o recém-convertido, ou aquele que acabou de se decidir, ele é comparado a um bebê espiritual, a uma criança, não é? Assim como você, mãe, você que é pai, quando você ganhou, né, recebeu seus filhos de presente de Deus, né? E a mulher, depois de gerar, depois de gestar esta criança durante 9 meses, conceber essa criança, ela então vai para o hospital para ganhar esse bebê, não é? Quando ela chega em casa, o trabalho dela não terminou, pelo contrário, o trabalho dela só está começando, o trabalho deles, né? Dela não, deles, né? Dos pais, do pai e da mãe, só está começando, porque a partir daquele momento tem todo um trabalho para que aquela criança possa crescer de forma saudável, de forma a que ela tenha saúde no seu desenvolvimento, equilíbrio emocional, físico, psicológico, mental, ou seja, é um trabalho árduo a partir daquele momento que os pais precisam demandar esforço, dedicação, tempo, energia e sobretudo muito, muito, muito amor. Então o novo convertido ou recém-decidido por Cristo é como uma criança. Não é uma criança talvez fisicamente falando, mas é uma criança espiritual, porque acabou de nascer no reino de Deus, acabou de nascer como filho e filha de Deus. Então assim como o bebê físico precisa de cuidados, precisa de uma boa alimentação, precisa que os pais estejam acompanhando no seu desenvolvimento, assim também nós precisamos acompanhar os recém-convertidos, recém-decididos, e isso é chamado de consolidação, esse acompanhamento, essa atenção, esse cuidado que nós desprendemos para esta pessoa que acabou de se converter, para esta pessoa que acabou de se decidir por Cristo, é chamado de consolidação. São os primeiros cuidados que nós damos a essa pessoa. Então, assim como uma criança biológica precisa de cuidados, uma criança na fé também precisa de cuidados. E é interessante, porque o apóstolo João, ele fala dessas categorias, né? Quando você vai ler as epístolas de João, principalmente a primeira epístola de João, ele fala que escreveu para os filhinhos, ele fala que escreveu para os jovens e ele fala que escreveu para os pais.
É claro que ele não está falando aí do ponto de vista físico. Quem são os filhinhos ali? É aqueles que são novos na fé. Quem são os filhinhos para quem João se dirige? São aqueles que acabaram de se converter. E quem são os jovens que ele cita ali? São os jovens que estão no grupo intermediário entre os filhinhos e entre os pais. E quem são os pais? Os pais são aqueles que já cresceram na fé, que já alcançaram um grau de maturidade espiritual, já alcançaram um grau de maturidade cristã e que, portanto, estão aptos para cuidar, para exercer paternidade espiritual sobre outros, para cuidar de outros, né? Os jovens podem estar ajudando os pais a cuidar daqueles que estão acabando de chegar no reino. Então a gente vai entender uma coisa, um princípio bem interessante, que para cuidar de outros, para consolidar outros, é preciso que nós já tenhamos, no mínimo, consolidados. Amém? Que nós já tenhamos saído da fase de filhinhos e estejamos pelo menos na fase de jovens espirituais, porque nós podemos ajudar aqueles que são pais a cuidar dos que estão chegando. Ou que estejamos nessa fase de paz, ou seja, de termos essa maturidade espiritual para que nós possamos cuidar daqueles que estão chegando no reino de Deus. Aleluia! Então, e aí na consolidação, uma coisa interessante é que a gente vai avaliar aqueles que realmente se decidiram e aqueles que já realmente se converteram. Então, a pessoa que se decidiu, ela foi evangelizada, ela recebeu a semente da palavra, ela recebeu a semente do evangelho, ela respondeu favoravelmente ao apelo, e às vezes esse apelo tocou a mente dela, as emoções, e ela responde com sim à semente do evangelho, ela responde com sim à mensagem do evangelho, e aí ela faz uma oração de entrega. Geralmente, aquele que está conduzindo esta pessoa a entregar a sua vida a Jesus, a sua vida a Cristo, faz uma oração de entrega com ela, e ela repete essa oração de entrega, entregando o seu coração e a sua vida para Jesus. Essa pessoa se decidiu por Cristo. Só que nem todos que se decidiram por Cristo, de fato já se converteram a Cristo. Às vezes sim, às vezes não. E aí nós, na consolidação, nós iremos averiguar se aquela pessoa apenas se decidiu ou se ela de fato se converteu a Cristo. E quem se converteu compreende uma coisa. A primeira coisa que ela compreende que ela é pecadora e que, portanto, está afastada de Deus e que ela precisa de Jesus. Ela compreende que ela precisa crer 100% em Jesus, e ela, ao se converter, ela deposita 100% da sua fé em Cristo. Aquele que realmente se converteu, também experimentou um verdadeiro arrependimento. Não é algo apenas sentimental ou emocional, não é algo como um remorso, mas ela experimentou um verdadeiro arrependimento, e você começa a perceber isso na mudança dessa pessoa, na mudança de comportamento dessa pessoa. Né? Arrependimento, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de mente, de mentalidade, uma mudança na forma de pensar, e consequentemente uma mudança na nossa forma de pensar vai produzir uma mudança nas nossas atitudes, vai produzir uma mudança no nosso comportamento. Então a pessoa que de fato se converteu, ela também se arrependeu dos seus pecados, né? Ela passou a andar numa trilha diferente, numa rota diferente daquela que ela andava antes. Ela confia 100% em Cristo e ela se entrega a Cristo sem reservas. Então essa pessoa se converteu. Então quando você vai consolidar, você pode avaliar na consolidação se aquele discípulo, se aquele decidido, se aquele novo decidido, ele apenas se decidiu, ou seja, ele tem consciência mentalmente que deve crer em Jesus, ele tem consciência mentalmente que aquele é o caminho, mas ele ainda não experimentou essas mudanças na sua vida, ele ainda não experimentou uma mudança espiritual, um novo nascimento, ou se aquela pessoa de fato, por um poder sobrenatural de Deus, se converteu a Cristo Jesus. Com base nessas características aqui, ela entende que é pecadora e que precisa de Deus, que estava afastada de Deus, precisa dele, ela crê 100% em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, confia em Cristo e se entrega a Ele. Então, na consolidação, é possível que nós possamos avaliar, verificar se a pessoa se decidiu apenas ou se a pessoa realmente se converteu apenas. Se ela se converteu, a gente vai também poder conduzir essa pessoa ao batismo. Ela realmente se converteu dos seus pecados para Jesus, ela se arrependeu dos seus pecados e voltou para Jesus. Então, o próximo passo é essa pessoa ser batizada. O que a Bíblia nos ensina sobre o batismo? Vamos lá abrir a sua Bíblia em
Marcos capítulo 16, versículo de número... Marcos 16, versículo de número 15 e 16. Marcos 16, versículo de número 15 e 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16 agora. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, olha que interessante. O texto diz: vai, prega o evangelho. As pessoas ouvem o evangelho, se convertem a Cristo. Após a conversão, qual é o primeiro passo agora que vem após a conversão? O batismo. Pastor, quanto tempo após a conversão a pessoa pode ser batizada? 1 ano depois? 2 anos? 3 anos? Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos mostra que o batismo acontece tão logo a pessoa se converte de fato a Jesus Cristo. E aí não é apenas uma decisão da mente, mas uma verdadeira conversão, um verdadeiro novo nascimento. Então, quando a pessoa de fato se converteu a Jesus, não há por que demorar para ser batizada, né? Na verdade, na Bíblia, o batismo sempre acompanhou a verdadeira conversão. E nós temos pelo menos 4 textos que provam esse princípio bíblico. O primeiro texto é o texto de Atos capítulo 8. Não dá para a gente ler todos os textos agora, porque eles são grandes. O primeiro texto é o texto de Atos capítulo 8. Nesse texto diz o seguinte, que Filipe ministrou a palavra para o eunuco, né, da rainha Candace da Etiópia. E aquele eunuco, no caminho, creu em Jesus Cristo, se converteu a Jesus. E ele, passando por algum lugar que tinha água, ele pergunta para Filipe: eis aqui água, o que me impede de eu ser batizado? Filipe responde: é lícito se creres de todo o teu coração. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a Bíblia diz que ambos desceram a água. A Bíblia não especifica se era um lagoa, um rio, um riacho. Era uma quantidade de água suficiente que dava para que ele se batizasse. Eles desceram a água e a Bíblia diz que Filipe então batizou o eunuco no mesmo dia que ele creu em Jesus Cristo, que ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. No texto que nós estamos lendo, que foi base, que serviu de base para a nossa ministração de hoje à noite, a gente vai entrar ainda mais profundamente nesse texto, sobre a conversão de Paulo, Atos 9, a Bíblia diz que Paulo foi batizado apenas 3 dias após a sua conversão. Ele se converteu no caminho para Damasco, não é? Através do próprio Jesus, uma revelação direta do próprio Cristo. E 3 dias depois, a Bíblia diz que Ananias, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, vai lá e batiza Saulo de Tarso, que veio a ser o apóstolo Paulo, né? Foi a pessoa que mais se demorou para ser batizado na Bíblia, foi o apóstolo Paulo, 3 dias após a sua conversão. Todos os outros, e isso porque ele não teve oportunidade de fazê-lo antes, todos os outros foram imediatos à sua conversão. Aí nós temos no capítulo 10 de Atos, capítulo 10, a conversão de Cornélio e da sua família. Cornélio era um gentil, ele era romano, centurião romano, e ele, diz a Bíblia, que ele dava esmolas, ele fazia orações, ele era um prosélito judeu, né? Alguém convertido à religião judaica. Então ele tinha uma fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, mas ele ainda não era um cristão, ele ainda não era um convertido a Jesus Cristo. E um dia ele estava lá e apareceu um anjo em uma visão e disse: olha, manda chamar Pedro e ele vai dizer para você o que você deve fazer. Pedro vem e Pedro começa a pregar a palavra para ele, para a família dele, para aqueles que ele havia arrebanhado ali na célula dele, porque Cornélio, quando soube que Pedro viria, reuniu, né, fez uma célula ali na sua casa, reuniu seus familiares e seus amigos para ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro está pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que vem sobre eles o Espírito Santo, sobre ele e sobre todos que estavam com ele na casa. De forma sobrenatural, eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Bíblia diz então que Pedro disse assim: como é que nós podemos impedir que eles sejam batizados em água, sendo que eles foram cheios do Espírito, sendo que o próprio Deus os batizou com o Espírito, né? Em outras palavras, ele disse isso. E aí eles batizaram Cornélio e a família dele, naquele dia, no mesmo dia que eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. No mesmo dia. Então é interessante porque
Nós temos Atos 8, Atos 8, Filipe batizando eunuco no mesmo dia que se converteu. Atos 9, nós temos Paulo sendo batizado 3 dias após a sua conversão. Atos 10, nós temos Pedro batizando Cornélio e a família dele no mesmo dia que se converteu. E aí nós temos mais um texto, Atos capítulo 16. Anotem, você que está anotando aí esses textos, para não esquecer. Atos 16 fala que o batismo do carcereiro e da família dele aconteceu na mesma noite que eles se converteram. Não é? Aquele carcereiro que perguntou para Paulo: senhores homens, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo para eles foi, Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele creu em Jesus e a casa dele também creu em Jesus Cristo. E interessante, havia um senso de urgência, né, na vida de Paulo, até por conta das perseguições, das constantes fugas por conta da pregação do Evangelho. Havia um senso de urgência tão grande que Paulo não esperou nem mesmo o dia amanhecer. A Bíblia diz que à meia-noite, pode conferir na sua Bíblia, Atos capítulo 16, a partir do verso 25 em diante. À meia-noite, Paulo batizou o carcereiro e a família dele. Então, todos esses registros bíblicos de batismo ali em Atos, nós percebemos que não demorou, não foram dias ou meses, né? O único que demorou muito mais foi o de Paulo, que foi 3 dias. Então, todas as pessoas que criam, todas as pessoas que se convertiam, elas eram batizadas em seguida, em sequência, né, a sua conversão. Então, por isso que o batismo faz parte da consolidação da pessoa. A pessoa realmente se converteu a Jesus Cristo, a pessoa realmente se entregou a Jesus, experimentou verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança no seu coração, ela experimentou um novo nascimento, não há necessidade de demora. Se ela realmente se converteu, ela pode se batizar imediatamente após a sua conversão. Por isso que o batismo faz parte também desse princípio de consolidação. Amém, queridos? Amém? Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, o objetivo da consolidação é levar o novo convertido ao batismo, certo? E integrá-lo à igreja, integrá-lo à comunidade, integrá-lo, não entregá-lo, né? Integrá-lo, integrar, né? A igreja, seja nos cultos, seja nas células, atividades da igreja. E quando o batismo encerra, quando encerra a consolidação, o que acontece? Começa de imediato o discipulado, que é treinamento mais forte, que é um ensino mais forte, que é o ensino também principalmente pelo seu exemplo, cuidando desse discípulo, ensinando principalmente pelo seu exemplo. Então, nós não podemos esquecer, estamos consolidando o novo convertido, a levá-lo ao batismo, integrá-lo à igreja, à célula, às atividades da igreja, e agora de imediato começar com ele a nossa consolidação. Amém? No texto que nós lemos de Atos, capítulo de número 9, dos versículos 1 a 5, nós temos Paulo antes da sua conversão, não é? É o encontro de Paulo com Cristo, é a conversão de Paulo. O que aconteceu? Nos versículos de 6 a 19, nós temos a consolidação da fé de Paulo, amém? E aí a gente vai ficar hoje precisamente na consolidação de Paulo, porque a gente já estudou sobre isso, sobre evangelismo. Interessante que o próprio Cristo, em uma revelação sobrenatural, isso não acontece com muita frequência, mas no caso de Paulo aconteceu, o próprio Cristo revelou-se a ele, o próprio Jesus, né? Porque se não fosse o próprio Cristo, talvez Paulo não teria se convertido. Mas o próprio Cristo se revelou a ele, e ele se converteu, caiu do cavalo, vocês conhecem a história, e teve um encontro com Jesus. Agora nós temos o início da consolidação de Paulo a partir do versículo 6 de Atos, Atos capítulo 9, verso 6, em diante até o 19, nós temos o início da consolidação de Paulo. O que a gente tem nesse primeiro momento da consolidação? Orientação. O texto diz assim: levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus dizendo para Paulo que alguém, que seria Ananias, que Jesus estaria enviando. Ananias foi o consolidador do apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, e ele disse: levante-se, entre na cidade alguém, e esse alguém é Ananias,
será dito mais tarde, que esse alguém é Ananias, lhe dirá o que você deve fazer. Isso é o quê? Orientação. Paulo começaria a receber as primeiras orientações da fé cristã. Então, na consolidação, no primeiro momento, o que nós vamos estar fazendo com a pessoa? Nós estaremos orientando esta pessoa sobre o que aconteceu com ela. Porque às vezes a pessoa, ela ainda não tem certas direções, ela ainda não tem certas orientações. Ok? Ela fica ainda meio que tateando no escuro, ela não sabe ainda como proceder no reino de Deus. É como um bebê mesmo na fé. Ok? E aí você vai dar orientações bíblicas, orientações da palavra, mostrando para aquela pessoa primeiro o que aconteceu com ela. Porque do ponto de vista físico, aquela pessoa continua a mesma. Se ela era gordinha, continua gordinha. Se era magrinha, continua magrinha. Se era alto, continua alto. Se era baixo, continua baixo. A mudança não ocorre, a mudança externa não ocorre de imediato, não é? E não muda a personalidade, o temperamento, nem a aparência física. A aparência física pode mudar com o tempo em decorrência de outros fatores, mas não diretamente da conversão. Ok? Mas dentro da pessoa, o que aconteceu dentro? O que aconteceu dentro da pessoa? Então você vai orientar a pessoa que se converteu, o que aconteceu dentro dela. A primeira coisa que aconteceu é que ela experimentou uma ressurreição espiritual. A Bíblia diz que o espírito daqueles que ainda não fizeram aliança com Cristo está morto. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então a primeira coisa que aconteceu foi Deus doou vida em Cristo para esta pessoa. Ela experimentou ressurreição espiritual. Ela passou a ser templo de Deus, morada de Deus. O Espírito Santo passou a morar dentro daquela pessoa. Ela experimentou o milagre do novo nascimento, tornou-se do ponto de vista espiritual uma nova pessoa, uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ela se tornou justiça de Deus em Cristo. Todos os seus pecados foram perdoados, todos os seus pecados foram cancelados, não importa o que ela tenha feito. Agora ela está totalmente perdoada. Totalmente perdoada. O Pai cancelou o seu escrito de dívida. A Bíblia diz isso em Colossenses 2,14, que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, anulado, rasgado, por causa da cruz de Cristo. Então aquela pessoa recebeu perdão, ela se tornou justiça de Deus em Cristo, ela se tornou uma pessoa justa. Essa é a posição da pessoa quando se converte a Jesus. Ela se torna justa, não por causa do seu comportamento, mas por causa daquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. E ela creu nesse sacrifício, e ela recebeu como doação de Deus a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ela se tornou justa, foi isso que aconteceu com aquela pessoa. Amém? Ela se tornou nova criatura, se tornou justa em Cristo. Ela experimentou o maior milagre, que é o milagre da salvação. Ela foi salva. Ela foi salva dos seus pecados, ela foi salva das garras do inimigo, ela foi salva da condenação eterna. Ela foi salva do inferno. Foi salva das mazelas, ela foi salva. Então tudo isso aconteceu. E tudo isso é do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista físico, essas mudanças vão sendo notadas dia a dia. Do ponto de vista da alma da pessoa, à medida que ela se expõe ao crescimento da palavra, ao ministério da palavra, do ponto de vista da sua alma, as mudanças progressivas vão sendo vistas. Mas do ponto de vista espiritual, o que acontece é instantâneo e imediato ao ato da sua conversão. E aí você vai falar isso para a pessoa, vai orientar a pessoa quanto àquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que aconteceu na sua vida no dia que ela se converteu de fato ao Senhor Jesus Cristo. Porque uma das coisas que o diabo vai tentar colocar na mente da pessoa é dúvida quanto à sua identidade espiritual. E nos primeiros dias de fé, principalmente, nos primeiros meses de fé, a pessoa talvez será bombardeada com muitas dúvidas do inferno com relação à sua decisão, com relação se realmente ela se converteu ou não, se realmente ela é filha de Deus ou não, se realmente seus pecados estão perdoados ou não. E você tem que mostrar para ela, biblicamente, firmando e ajudando essa pessoa a se firmar na palavra, de que agora, independente do que ela venha sentir, independente dos seus sentimentos ou das suas emoções, agora ela é uma nova criatura, agora ela é uma filha de Deus, um filho de Deus, agora ele é ou ela é justiça de Deus em Cristo.
Os seus pecados foram perdoados. O seu nome foi escrito no livro da vida. Então é preciso orientar a pessoa com relação àquilo que aconteceu dentro dela no dia que ela se converteu a Jesus Cristo. E quando vierem as lutas, provações, as tentações, esta pessoa começará a ter bases firmes na palavra de Deus para vencer os argumentos do inimigo, para vencer as tentações. Você sabe que quando o diabo tentou Jesus, uma das coisas que Satanás fez foi tentar colocar dúvida na identidade de Jesus em relação a ser ou não filho de Deus. A primeira tentação é: se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Então, quando ele coloca em dúvida, ele sabia que se Jesus por algum momento duvidasse da sua filiação, de quem ele era filho, e não somente isso, de que ele era filho amado. E é interessante que ele nem coloca isso, né? Se tu és o filho amado, ele quer fazer Jesus esquecer que ele não é apenas filho, mas filho amado. Ele diz: tu és o filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Então, todas as vezes que o diabo quer derrubar alguém, ele vai tentar colocar na mente dessa pessoa dúvida com relação à sua identidade espiritual. Vai tentar colocar na mente dessa pessoa dúvida com relação a quem ela é em Cristo Jesus. E se o veterano na fé, aquele que tem anos de fé, pode passar por isso, quanto mais o novo convertido. Por isso as primeiras orientações são importantes, para mostrar para a pessoa, pela palavra, quem ela é em Cristo Jesus. Quando estão entendendo, diga amém. Quem ela é em Cristo Jesus. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto está no versículo 8, que é auxílio. Diz assim, verso 8: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Ele foi ajudado, ele foi auxiliado, né? E o texto diz que ele não conseguia ver nada. E às vezes o novo convertido está assim ainda. Ele não consegue enxergar ainda. Do ponto de vista espiritual, ele já tem tudo, ele já é um gigante de Deus. Mas ele ainda não consegue ter o vislumbre de tudo isso. E ele vai precisar de auxílio. Assim como esses homens auxiliaram Paulo nesse primeiro momento, o novo convertido vai precisar do nosso auxílio, vai precisar da nossa ajuda, vai precisar do nosso apoio. Isso é extremamente importante, queridos. Extremamente importante. E você vai ver, olha, é interessante demais. As pessoas que são consolidadas, que passam por esse processo, elas geralmente ficam muito, muito firmes no Evangelho. A pessoa que se converteu de fato e logo em seguida é consolidada, ela fica muito firme na fé. E não é qualquer circunstância ou situação que arranca ela da presença de Deus. Outra coisa que a gente vai observar é o tempo. O texto diz assim no verso 9, Atos 9, 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Lembra que eu disse que o máximo de tempo que alguém ficou sem ser batizado na Bíblia foi 3 dias, que foi o apóstolo Paulo? Nesse tempo ele ficou, diz a Bíblia, sem comer e sem beber, e ficou cego por 3 dias. Ananias chegou, começou a consolidação dele 3 dias depois, incluindo com batismo. Tempo, esse é o tempo máximo que se deve entrar em contato com o novo convertido. 3 dias. 3 dias. Na verdade, o bom é que se entra em contato com ele logo nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas que a pessoa se converteu a Jesus, é importante ela receber pelo menos um telefonema. Não é? Como é que a gente faz esse contato? Primeira forma de contato é ligando para a pessoa. Hoje a gente tem o WhatsApp que facilita isso, né? Pegou o número da pessoa, liga para essa pessoa e conversa com ela de forma rápida, breve, sobre a sua decisão. E nessa ligação já estabelece um contato físico com essa pessoa. Um tempo em que você vai poder estar com esta pessoa, acompanhando essa pessoa de perto. Amém? E você pode fazer isso agora também nesse período, né, que a gente está se readaptando a essa situação. Se você ainda evita o contato físico, você pode fazer isso via uma chamada de vídeo, ok? Uma chamada de vídeo, para que você possa fazer então aquilo que a gente faria, essa visita ou esse encontro pessoalmente, logo após
ligação, a gente pode fazer uma chamada de vídeo para estar então ministrando a palavra, acompanhando essa pessoa, né, vendo sobre essa pessoa, conhecendo essa pessoa. Agora, se puder fazer o contato pessoal, melhor ainda, né? Mesmo que seguindo as restrições, usando as máscaras, a coisa toda, o álcoolzinho na mão, mas se puder ter esse encontro pessoal, melhor ainda, né? Ir na casa da pessoa, conhecer a família dela, ou talvez até já seja conhecido seu, mas essa consolidação, esse contato pessoal é muito importante, porque às vezes você já conhece a pessoa, conhece a família da pessoa, e às vezes nessa visita de consolidação, aquela casa que você está acompanhando, aquela família aquele discípulo que você está acompanhando ali, a casa deles pode se transformar em uma célula que você abre ali, amém? Para ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo, ok? Aleluia. Qual é o perfil do consolidador? Qual deve ser o nosso perfil como consolidadores? Como alguém que estará ajudando pessoas novas convertidas, que estão chegando na família de Deus, que estão chegando no reino de Deus. Qual deve ser o nosso perfil? Atos 9:10 diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Qual é o perfil? Nós precisamos ser pessoas que ouvem o chamado de Deus. Amém? Nós precisamos ouvir o chamado de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar sensíveis para ouvir o chamado de Deus. Deus está chamando a mim e você para cuidarmos de pessoas. Deus está chamando a mim e a você para cuidarmos de pessoas preciosas para Ele, pessoas por quem Jesus morreu, pessoas por quem Jesus derramou cada gota preciosa do seu sangue, pessoas que são extremamente amadas por Jesus, são extremamente preciosas para Jesus, e Jesus quer comunicar conosco esse amor que Ele tem para com as pessoas. Ele quer comunicar conosco a sua misericórdia, a sua compaixão pelas pessoas, e Ele quer que nós tenhamos esse amor e essa compaixão tanto quanto Ele. E nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos, queridos, para ouvir o chamado de Deus. Assim como Ananias ouviu o chamado, porque diz a Bíblia que ele chamou Ananias e diz: vai consolidar, cuidar de Paulo. Vai lá. Ele é um vaso escolhido para mim. Ele ouviu o chamado do Senhor. Ele recebeu a orientação do Senhor e foi. Então alguém que se converteu a Jesus, que precisa de nossa consolidação, que precisa do nosso cuidado, do nosso acompanhamento. Quem é que você pode ajudar na fé? Quem é que você pode cuidar na fé? A quem você pode estender as mãos, ajudando na fé, instruindo, ensinando aquilo que você já aprendeu, doando de Deus aquilo que você já recebeu dele. Como disse o apóstolo Paulo quando fala da vos dou o que também recebi. Né? Recebi do Senhor. Eu entrego para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Então é isso que você pode fazer quando você vai consolidar, você vai chamar alguém, você ouve o chamado do Senhor e você dá para esta pessoa, entrega para esta pessoa aquilo que você já recebeu do Senhor. Aquilo que você já recebeu do Senhor. Diga amém se você está entendendo, diga glória a Deus. Então, quais são as pessoas que você poderia efetivamente consolidar? Pessoas. Avalie o seu coração. Faça a pergunta para você mesmo. Quem eu poderia hoje efetivamente consolidar? Quem poderia hoje, de forma efetiva, acompanhar na fé, ajudar esta pessoa a se firmar em Cristo Jesus? Quem estender as minhas mãos? A quem eu posso contribuir com a palavra que Deus me deu, com as habilidades que Deus me deu, com o dom que Deus me deu, para ajudar essa pessoa a se firmar no Evangelho, para ajudar essa pessoa a se fé? Posso fazer isso? Durante muito tempo, a igreja acreditava que esse era um trabalho apenas do pastor da igreja. Mas o Espírito Santo tem trazido o entendimento da palavra, que todos nós somos chamados para isso. Todos nós. Amém? Todos nós somos chamados para isso. É a multiplicação. Todos nós somos chamados para cuidar de alguém, para abençoar alguém, para ser instrumento de Deus na vida de alguém. Aleluia. E é tão maravilhoso quando você é útil no reino de Deus.
é tão extraordinário. Irmãos, não tem alegria maior do que ter canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Você vai descobrir uma alegria extraordinária, um gozo espiritual, uma felicidade tremenda, quando você é instrumento de Deus para ajudar alguém a se firmar na fé, a consolidar, ajudar alguém a crescer em Cristo Jesus. E quando nós chegarmos na eternidade, queridos, nós teremos surpresas maravilhosas. Muitas pessoas que estarão lá e correrão e nos abraçarão e dirão para mim e para você: muito obrigado. Você foi um instrumento de Deus para que eu estivesse aqui. Tem alegria maior do que essa? Quando você chegar lá no céu, você encontrar muitas pessoas e vão te abraçar e grudar com você e dizer assim: muito obrigado, muito obrigado. O instrumento que Deus usou para que eu estivesse aqui. O instrumento que Deus usou para que eu estivesse aqui. Eu estava perdido, a caminho do mar. O instrumento que Deus usou para me evangelizar, para me consolidar, para cuidar de mim nos primeiros passos da fé, para construir no caminho de Deus. E eu estou aqui por causa de Deus primeiramente. E depois, você foi o instrumento que Deus usou. Tem alegria maior do que essa, queridos? De poder ser instrumentos de Deus, para trazer pessoas para o reino de Deus. Queridos, gente, seres humanos, pessoas, são importantes demais para Deus. É o maior tesouro para Deus, são pessoas, eu e você. E outras pessoas que Deus tem no seu reino, para a sua família, são extremamente importantes. Esses instrumentos. Amém, queridos? Aleluia. Outra coisa na consolidação é o contato pessoal. Versos 11 e 12, versículo 11 e 12. O texto diz assim: Deus dizendo para Ananias: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua direita, aqui no Judas Iscariotes. Judas era o nome comum. Hoje, ninguém quer colocar o nome do filho de Judas, né? Mas Judas era o nome comum da Bíblia. Judas vem de Judas. Então a maioria colocava como Pedro, tá? Era o nome. Aleluia. Então vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está ali orando. Numa chamada, ia chegar as mãos para voltar-se a ver. Então o que Deus está falando aqui? Deus está mandando ir. Probleminha técnico aqui. Então Deus está mandando ele ir. Amém? Ele tem esse contato pessoal com Saulo. Então, na consolidação, esse contato pessoal é importante, né? Essa liberação de vida acontece quando você ministra a pessoa, quando você libera de sobre a pessoa. Glória a Deus. Então é importante que você tenha esse contato pessoal, ok? Outra coisa importante, interessante que acontece aqui, é que o consolidador, logo de início, ele resiste, né? Porque ele ficou com medo. Ananias resistiu. Olha o que Ananias respondeu, versículo 13 a 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Forte, né? Muito forte. Então o que acontece, queridos? Ananias a princípio resistiu. Ele não queria ir. Por que ele não queria ir? Ele não queria ir porque ele tinha medo de Paulo. Ele não queria ir porque ele conhecia, ele sabia a fama de Paulo. Qual era a fama de Paulo? Paulo perseguia os cristãos, Paulo prendia os cristãos, Paulo entrava nas casas onde as células, a igreja se reunia, levava os cristãos presos.
matava outros. Paulo participou da morte de Estevão. Paulo perseguiu os cristãos. E agora Paulo se converteu a Jesus. E Ananias ficou com medo. Quando ouviu o Senhor falando: olha, Ananias, vá lá na casa de Judas, você vai encontrar um homem chamado Saulo, você vai impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar, tal. E ele fica com medo. Senhor, eu ouvi falar muitas coisas a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus servos em Jerusalém. E ele veio para cá com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas qual foi a resposta do Senhor? O Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é um vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Então, independente da resistência, Deus manda para a gente, Deus ordena a gente que vá. Queridos, Deus, é interessante isso. Quando você vai ler a Bíblia, todos os homens de Deus que colocaram desculpas, Deus não aceitou as suas desculpas, Deus não aceitou as suas objeções. Moisés coloca desculpa: Senhor, não sei falar, sou pesado de língua. Deus disse: você vá e eu vou colocar Arão para te ajudar. E nem precisou Arão falar por ele, né? Quem falava era ele mesmo. A gente vê isso na Bíblia. Aí você vê Gideão: Senhor, eu sou de uma tribo pequena, da minha família menorzinha, eu sou menor da minha casa, aquela desculpa toda. Deus disse: vá na tua força e você vai libertar o meu povo Israel das mãos dos midianitas. Aí você vê Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança, aquela coisa toda. Deus disse: não diga não passo de uma criança, porque a palavra que eu coloco na tua boca você vai dizer. Então todas as pessoas que colocaram desculpas, Deus foi rejeitando essas desculpas. E Deus quer nos usar, queridos. Deus não aceita as nossas desculpas, as nossas objeções. Quando Ananias falou aqui: Senhor, mas eu tenho ouvido falar que esse homem é terrível, é matador e é perseguidor da igreja. Deus disse para ele: vá, porque ele é um servo escolhido para mim. Então, independente dos temores, da resistência do consolidador, ou do passado terrível do novo convertido, a ordem de Deus para nós é: vá. A ordem de Deus para mim e para você é: vá. Nós precisamos fazer o que Deus nos mandou fazer. Alguém precisando ser ministrado por mim e por você. Alguém está precisando ser ministrado por mim e por você. E aí no texto seguinte, versículo 17 a 19, nós temos o quê? A obediência do consolidador. Quando Deus falou com ele, ele decidiu obedecer. Então Ananias foi, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Aquele medo que ele estava, agora caiu por terra. E ele chama Paulo de como? De irmão. Irmão Saulo. Era o que antes? Era um perseguidor da igreja. Era um assassino de cristãos. Mas agora ele diz o quê? É meu irmão. É meu irmão em Cristo. Ou seja, não importa o que ele foi lá atrás. Agora ele é meu irmão em Cristo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Esse é o trabalho do consolidador. Amém? É ajudar o discípulo a enxergar. É ajudar o discípulo a se alimentar de Deus. É ajudar o discípulo a renovar as suas forças em Deus. Esse é o nosso trabalho em Cristo Jesus. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para isso, queridos. Eu me lembro, muito tempo antes de conhecer a visão das células, o modelo dos 12, muito tempo antes, nem sonhava com isso. Eu, novo convertido, quando eu sabia que alguém se convertia na igreja, eu pegava minha Bíblia, uma apostilazinha que eu tinha ganhado de alguém, vestia minha bermudazinha, minha camiseta,
minha sandalinha havaiana nos pés, com toda a simplicidade do mundo, e ia consolidar aquela pessoa. Sem nada, sem nenhum treinamento, sem nem saber, só na paixão de cuidar de uma pessoa que tinha acabado de chegar no reino de Deus. E eu me lembro de fazer isso, e acompanhar, e servir, e ajudar essa pessoa a se firmar na fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ser assim, queridos, instrumentos de Deus para ajudar aqueles que estão chegando no reino a se firmarem em Cristo Jesus. Nós precisamos ser tanto instrumentos para evangelizar e para trazer novas pessoas para o reino de Deus, ajudar novas pessoas a nascerem na família de Deus, como também nós precisamos ser esses instrumentos para ajudar os novos convertidos, para ajudar os novos na fé a se firmarem em Cristo, a manterem-se firmes em Cristo. Então alguém fez uma aliança com Jesus na célula, ou no culto de domingo, ou no culto de celebração, ou através do culto online. Você soube disso? O que você vai fazer? Entrar em contato com essa pessoa por meio do endereço que já foi colocado na sua mão, entrar em contato com essa pessoa por meio do telefone que foi colocado em sua mão, entrar em contato com essa pessoa, marcar um encontro com esta pessoa, parabenizar esta pessoa da sua decisão em Cristo Jesus, e logo marcar um encontro pessoal com ela para cuidar, para acompanhar, para consolidar, para injetar vida de Deus, para derramar a vida de Deus sobre essa pessoa, e ajudar essa pessoa a crescer em Cristo Jesus. Nós seremos recompensados por Deus, queridos, eternamente. Muitas recompensas a gente recebe aqui, mas a grande maioria delas nós receberemos na eternidade. Mas há recompensas para o nosso trabalho. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Ser firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejam firmes e constantes, não inconstantes, mas e constantes, sempre abundantes. Eu acho linda essa palavra que Paulo usa, 1 Coríntios 15, 58, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. A pergunta é: você é abundante na obra do Senhor? Você transborda na obra do Senhor? Você é abundante em fazer a obra do Senhor? Sempre abundantes na obra do Senhor. Porque ele diz: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho no Senhor não é inútil. O seu trabalho no Senhor não é desperdiçado. Quando você cuida de alguém, isso tem valor eterno. Ah, pastor, mas essa pessoa que eu cuidei, ela não está mais aqui com a gente, ela não está mais na minha célula, ou ela não está mais aqui na nossa igreja, foi para uma outra igreja. Não importa. Não importa. Ela está com Cristo, isso é que importa. Claro que a gente quer que aqueles que a gente ganhou para Jesus todos fiquem na comunidade que a gente participa, que a gente frequenta, que a gente tem comunhão e relacionamentos. Mas se isso não acontecer com todos, o que importa é que essa pessoa que você cuidou está firme no Evangelho, está firme em Cristo. Então isso tem valor eterno. Por isso que Paulo diz: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. E para concluir, Hebreus 6,10, ele diz que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Olha que tremendo. Você está pensando que Deus se esquece do que você faz no reino dele? Deus não se esquece. Se você cuidou de uma pessoa 10 anos atrás, Deus não se esqueceu. Se você cuidou de uma pessoa 20 anos atrás, Deus não se esqueceu. Se você cuidou de uma pessoa há 5 anos, 1 ano, Deus não se esquece. Deus não se esquece do seu trabalho, nem do amor que você demonstra para com os servos dele. Deus não se esquece. Então, se você faz isso, você será recompensado. Terá recompensas eternas para você. Haverá galardões para você. Haverá, como dizia sempre os nossos irmãos, logo quando eu me converti, a gente dizia muito assim: haverá pedrinhas na sua coroa. Amém? Haverá pedras na sua coroa. Pedras preciosas na sua coroa. Isso é símbolo de quê? Isso é símbolo de recompensas que você vai receber do Senhor.
Então, quando você cuida de alguém, quando você evangeliza alguém, quando você ajuda um novo convertido a se firmar em Cristo, quando você gasta tempo, energia para se deslocar, para sair da sua casa, para ir acompanhar, para instruir, para cuidar dessa pessoa que está chegando no reino de Deus, a tua vida será recompensada. Você vai receber a recompensa. Algumas se recebe aqui, uma delas é a alegria. Você se torna uma pessoa mais feliz, mais alegre quando você se torna mais útil no reino de Deus. Quanto mais útil você se perceber no reino de Deus, mais alegre, mais feliz você se torna. Sabe que as pessoas mais egoístas, elas têm tendência à depressão. Quanto mais egoísta uma pessoa é, quanto mais em si mesmada uma pessoa é, quanto mais centrada apenas em si mesma, em seu próprio prazer, em sua própria felicidade uma pessoa é, mais tendência à depressão essa pessoa tem. Quanto mais voltado para o outro, quanto mais voltado para servir, quanto mais voltado para abençoar o próximo, mais nós desfrutamos de alegria, mais nós desfrutamos de felicidade. Estão entendendo, queridos? Então isso é uma cura poderosa para uma vida mais plena, para uma vida mais feliz, para uma vida mais alegre. Não estou dizendo que uma pessoa assim não pode enfrentar depressão. Estou dizendo que uma pessoa egoísta, uma pessoa ensimesmada, uma pessoa centrada apenas em si mesma, ela tem mais tendência à depressão. É isso que eu estou falando, ok? Então vamos ser altruístas, vamos doar parte de nós para abençoar pessoas, para abençoar vidas, para abençoar o outro. Vamos doar parte do nosso tempo para servir no reino de Deus. Vamos doar parte do nosso tempo para fazer algo que impacte, que abençoe pessoas. Então você pode ser esse instrumento de Deus para cuidar de pessoas. Amém? Então se você é discípulo convicto e maduro, Deus está te chamando para consolidar os recém-convertidos de sua célula ou da sua igreja. Qual será a sua resposta a esse chamado? Se você é um discípulo de Jesus, se você é um discípulo convicto, se você é um discípulo maduro, Deus está te chamando para que você consolide os recém-convertidos de sua célula ou de sua igreja. Qual será a sua resposta a esse chamado? Quais pessoas efetivamente você irá consolidar? Há recém-convertidos na sua célula? Existem recém-convertidos na sua célula? Existem recém-convertidos na sua igreja? Você já viu nesses últimos dias algumas pessoas novas? Quem você pode cuidar? Ok? Você está disposto a investir tempo para ligar para essas pessoas? Você está disposto a investir tempo para se encontrar com esses recém-convertidos? A pergunta final é: quando? Quando você fará isso? Quando você fará isso? Então nós precisamos ser instrumentos de Deus para isso, queridos. Não deixe, não, esse é o trabalho dos líderes da igreja. É um trabalho dos pastores, é um trabalho apenas dos líderes de célula. Não. Se você é discípulo de Jesus, maduro, convertido a Cristo, já tem certeza do que você quer em Jesus, seja a boca de Deus para abençoar alguém. Amém? Seja instrumento de Deus para abençoar alguém.